situação da falta, a falta cai, a bola corre 7 metros. A bola para lá, ele para e continua jogando. O que significa para você ouvir o beijo que você deu no Diniz? Jogo passado você saiu irritado. Emociona também, né, Pablo? É minha opinião, tá? Posso não estar certo. Não conseguiu controlar bem a partida no começo, né? Aquela confusão, ele evitou mostrar cartões amarelos, mas de uma maneira geral ele não cometeu nenhum erro que pudesse prejudicar alguma das equipes. Olha o que o Thiago Silva falou do lance polêmico do gol do Vasco e Pablo Verratti se emociona durante coletiva. Mas antes, veja o desabafo do Fernando Diniz na coletiva de imprensa. Vejam só. A situação da falta, a falta cai, a bola corre 7 metros. A bola para lá, ele para e continua jogando. Se a bola volta, o nosso jogador estava onde foi a falta. Eu acho que o Klaus tinha que ter voltado, entendeu? Não é como se fosse a lateral, que a bola saiu, tem uma bola parada, isso aí já é regra. A bola tá ali, ele pode pegar e jogar. Mas não, ele ganhou vantagem, na minha opinião. Mas enfim, vamos tentar descansar, entender o que erramos e domingo tentar reverter. Seu quarto gol contra o Fluminense, gol de número 60 com essa camisa. O que significa para você ouvir o beijo que você deu no Diniz? Jogo passado você saiu irritado. Emociona também, né, Pablo? Cara, soy un lutador. Trabajo mucho para honrar esta camisa, para defenderla. Con mi vida, con mi corazón. Fue 2 años y medio que llegué aquí. Puedo decir que amo este club, amo esta camisa y trato de defenderla siempre de la mejor manera. Mira, tuve un momento difícil, no me tocaba participar mucho. Mas tengo que tener también que los compañeros también, tengo que apoyar, tengo que sumar del lugar que me toque y yo entiendo eso porque para mí siempre primero Vasco. Aquí no tengo nombre propio por delante del club. Y lo del juego pasado, cara, no fue una reacción contra el Eufalé, fue una reacción de bronca, de calentura con la situación. Habíamos tomado una expulsión, voltaba a jugar, me tocaba salir, mas no es pessoal. Fica feio para fora, dá que falar, mas para dentro dá tudo bem. Foi só uma calentura do momento. Com todo mundo, né, mas comigo mesmo, mas só isso. Agora a focar um jogo domingo que a gente ainda não conseguiu nada, tá? Deixa eu mandar um beijo para minha família, para meus 2 filhos. Qual o nome dele? Bastian e Vitório. Sofre muito ao meu lado e este gol, este triunfo é para ele, tá? Houve Qual foi a principal diferença do Vasco sair atrás do placar para virar o jogo? Houve uma conversa diferente no vestiário, no anti-intervalo? Primeiramente, boa noite. Eu acho que a gente já no primeiro tempo fez um bom primeiro tempo, mais equilibrado. A gente terminou melhor que o Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo a gente mereceu a virada, o time buscou mais o gol, encaixou mais a marcação alta, ganhou mais segundas bolas também, teve mais controle do jogo, então mereceu vencer. Boa noite, Diniz. Thiago Brandão, da Litoral News. Tive um crescimento muito grande do Ryan no segundo tempo, puxando o jogo para ele. No primeiro tempo ele passou muito mais ali com os zagueiros, né? Queria saber se isso partiu do Ryan, já caiu um pouco mais pela direita, ou também uma orientação sua no segundo tempo, com a própria entrada do Verratti, que ele cresceu muito por ali. Não, na verdade o Verratti entrou, já tinha 30 minutos no segundo tempo, né? O Ryan jogou bem o segundo tempo inteiro. No plano inicial já era para o Ryan participar mais do jogo, ele é um jogador muito decisivo e desde que eu cheguei aqui eu procuro fazer com que o Ryan participe o máximo possível do jogo, porque ele tem um poder de decisão muito grande, tanto ele como o Andrés e o Coutinho. E no segundo tempo a gente ajustou um pouco o posicionamento dele e pediu para ele ficar, ajustamos e orientamos no sentido onde tinha os espaços para ele poder pegar mais na bola. E aí ele conseguiu participar mais do jogo. E depois que o Verratti entrou, ele veio um pouco mais para a ponta, ficou entre a ponta ali e a meia circulando ali no entre linhas ou pegando a bola aberto, e ele levou muita vantagem e acabou sendo decisivo para a gente virar. Alô, Diniz, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Sobre a diferença do primeiro e do segundo tempo, vi um Vasco na reta final do primeiro tempo alçando bolas na área, não conseguindo alcançar o gol do Fábio, e já no segundo tempo imprimindo uma velocidade, uma intensidade. Foi um pedido seu na virada do primeiro e do segundo tempo, utilizando a velocidade especialmente do Gomes, que fez uma ótima partida, especialmente no segundo tempo. Obrigado. Eu achei que no segundo tempo a gente estava alçando muito a bola. O Fluminense, depois que fez o gol, a partir
da metade do primeiro tempo, eles acabaram baixando muito a marcação e fica mais difícil para você entrar. Aí o Gomes nem estava jogando muito aberto, ele estava jogando mais por dentro. A gente abriu o Gomes já aqui e estava dando amplitude no outro lado com o Paulo Henrique. E não é só alçar ou cruzar, é a maneira como vai chegar, a velocidade que vai chegar os cruzamentos, a quantidade de gente que você consegue colocar na área. E eu acho que isso que melhorou no segundo tempo. A gente teve mais celeridade nos passes, o Ryan entrou mais no jogo e a dinâmica de construção ela ficou mais acelerada e ajudou para que o jogo conseguisse fluir com mais naturalidade, a gente chegasse com mais contundência. Diniz, tudo bem. Qual o tamanho dessa vantagem para domingo? É uma vantagem, no fundo, é como se fosse o primeiro tempo. Está 2-1, acabou o primeiro tempo, tem mais um tempo para decidir. Não tem nada, absolutamente nada ganho. A gente precisa encarar o jogo com muita seriedade. É mais ou menos como se fosse hoje no primeiro tempo, o Fluminense terminou ganhando, a gente teve que correr atrás do segundo tempo. Então agora só terminou o primeiro tempo. São 180 minutos, a gente tem que ficar focado, procurar corrigir o que a gente teve de errado hoje e encarar o jogo de domingo com a máxima seriedade e respeitar nosso adversário. Aqui Diniz, Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos, parabéns pela vitória. Eu quero fazer uma pergunta sobre a sua carreira em relação a desempenho Copa e Liga. Os seus principais títulos são em Copas. Você teve trabalhos como no São Paulo, que você acabou não conseguindo o título no final, trabalhos com desempenho em números abaixo, como no Cruzeiro, no próprio Fluminense, depois de ter ganhado uma Libertadores, que é uma Copa, e no Vasco, ao longo dessa temporada. Mas nas Copas, os seus trabalhos chamam muita atenção. Eu queria saber se você acha que o seu trabalho, o seu estilo, encaixa mais com os jogos de Copa. Por que você acha que isso acontece? E, se me permite, terceiro jogo contra o Zubeldia, terceira vitória. Vai pedir música? Não, de maneira nenhuma. É um treinador que eu respeito muito. Também já perdi para ele no Morumbi, já perdi para ele quando ele estava no Lanús. É um treinador que tem muito meu respeito, tanto da parte técnica e principalmente como pessoa que eu admiro. Em relação aos meus trabalhos, não é só assim. No São Paulo, a gente fez um trabalho de 1 ano e meio. Quando eu cheguei no São Paulo, a gente conseguiu a vaga direta para a Libertadores, Campeonato Brasileiro. E no outro ano, a gente, em determinado momento, antes de fazer a transição da diretoria, a gente tinha 7 pontos na frente, com 71% de aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Em 22, quando eu fui para o Fluminense estava na zona de rebaixamento e terminou em terceiro, com 70 pontos. Então não é que só tem o trabalho só acontece nas Copas. Agora, quando a gente tem um elenco, uma restrição de orçamento, e você começa a avançar muito nas competições, é mais difícil para você manter. O Palmeiras e o Flamengo, ou o Botafogo, o ano passado, é uma questão de orçamento, e você conseguir ter praticamente 2,5 times para jogar, e no caso do Flamengo e do Palmeiras, de maneira especial, tem uma categoria de base muito pungente. Eles investem imensamente dinheiro, não é só investimento técnico, não. Investimento para contratar jogadores com 15, 16 anos, eles vão limpando tudo que tem por aí. Então é mais difícil concorrer. Geralmente esses times, quando tem o poder financeiro, eles acabam tendo uma condição maior de fazer um elenco mais robusto e conseguir praticamente, de fato, ter mais do que 2 times para poder andar nas competições. Dadini, me diga uma coisa, foi bem o Klaus? Foi bem, não conseguiu controlar bem a partida no começo, né? Aquela confusão, ele evitou mostrar cartões amarelos, mas de uma maneira geral ele não cometeu nenhum erro que pudesse prejudicar alguma das equipes. O gol foi legal. Foi politicamente bem legal. Aquela primeira confusão, ele tinha que botar uns 2 ou 3 cartões vermelhos. Aí talvez bagunçasse o jogo, ele né? Não botou nenhum. Aí nem amarelo, ele nem amarelou. Nenhuma das 2 equipes, né? Então aí ele zerou ali para não 2 cartões amarelos era obrigatório. No mínimo, Logo no início. A parte disciplinar ele pegou um pouco, né? Os 2 que começaram a confusão. Galera, seguinte, o Vasco mereceu essa grande vitória no jogo de ida na Copa do Brasil. Ryan aos 50 do segundo tempo e o Pablo Verrete conseguiu praticamente ali no finalzinho da partida fazer essa virada histórica do Vasco, que tá a um passo de conquistar. Lógico, tem que ter pé no chão, o próximo jogo tem que ter muita atenção para conseguir, assim, se o Vasco conseguir, cara, assim, ganhar a Copa do Brasil, será um ano
muito bom, apesar de no Campeonato Brasileiro o Vasco ter uma reação legal e do nada eles acabar vacilando em alguns jogos aí. Mas assim, uma entrevista bem polêmica de quem? Da parte do Thiago Silva, que ficou muito indignado com a arbitragem nesse último gol do Vasco, né? Uma possível falta ali que eles bateram muito rápido, que era pra voltar, ou alguma coisa assim do tipo. Eu vou tentar entender mais ou menos o que aconteceu ali, mas ele mostrou-se muito insatisfeito e acabou, né, desabafando sobre a situação. Cara, assim, o Vasco jogou muito bem, foi um jogo muito bom, cara. Pra quem acompanhou o jogo, viu que foi um jogo muito bom de se acompanhar. O Vasco em nenhum momento baixou a guarda e atacou o time do Fluminense. Teve alguns momentos da partida que também o Fluminense estava melhor, outra hora era o time do Vasco e merecidamente o Vasco, no finalzinho, faltando segundos para acabar o jogo, conseguiu fazer esse gol e sair com essa grande vitória. Parabéns ao time do Vasco e comentem aqui e deixem a sua opinião. Valeu e até a próxima.